última quarta-feira, no dia 20 de setembro, tivemos mais uma reunião do Copom e, de novo, tivemos uma redução na meta da nossa taxa Selic. E o que é de se esperar quando a nossa meta de taxa de juros aqui no Brasil ou em qualquer outra economia comece a cair? A tendência é que a bolsa comece a se valorizar. Isso porque existe uma correlação negativa entre esses dois indicadores. Mas não foi exatamente isso que aconteceu esta semana com a nossa Bolsa de Valores. Na verdade, o que a gente pôde ver é que mesmo depois da redução da taxa Selic na quarta-feira, a nossa Bolsa de Valores também caiu. Afinal, por que aconteceu isso, né? Não deveria acontecer o contrário, as ações se valorizarem? Então, se você quer entender o que está acontecendo, fica comigo até o final desse vídeo. Se você chegou agora no meu canal e ainda não me conhece, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada. Aqui nesse canal eu falo sobre economia, finanças e investimentos, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já considere se inscrever por aqui no canal. Se você já viu outros vídeos meus aqui no canal, provavelmente você já deve ter escutado o que eu sempre falo, que nós não moramos em uma bolha. Então é claro que tudo o que acontece fora do Brasil também impacta diretamente aqui a nossa economia e o nosso mercado, e dessa vez também não foi diferente. Então um ponto importante que a gente precisa entender, né? Os analistas de mercado, os economistas já estavam aguardando um corte na taxa de juros. Isso porque, por mais que a nossa inflação ela ainda não esteja no centro da meta, né, ela está se encaminhando para isso. Então, a gente está vendo uma inflação que aos poucos está sendo controlada. Então, é nitidamente, né, esperado que haja essa redução na taxa de juros. Porém, nessa semana a gente teve aquilo que a gente conhece como super quarta, né, que é quando o Copom aqui no Brasil, ele define a nossa taxa de juros e o Fed, que na verdade é representado pelo FONC, que é como se fosse o Copom lá dos Estados Unidos, ele também decide a taxa de juros dos Estados Unidos. Então, essa super quarta aconteceu nessa semana, onde os dois bancos centrais, os dois comitês de política monetária, definiram as metas para as taxas de juros dos seus respectivos países. E a questão é que a definição lá da meta da taxa de juros para os Estados Unidos, ela se manteve no mesmo patamar da reunião anterior. Mas a grande questão aqui foi em relação ao tom do comunicado do Fed lá nos Estados Unidos em relação à taxa de juros. Então, eles mantiveram um tom mais duro, nós chamamos esse tom de hawkish, né? Então, eles manteram um tom mais duro, informando que a taxa de juros lá nos Estados Unidos ainda tem espaço para subir, e possivelmente a taxa de juros nos Estados Unidos mais elevada é o novo normal deles. Algo então que os Estados Unidos, né, a economia americana, os investidores não estão acostumados. A gente olha para os Estados Unidos, eles estão tendo uma taxa de juros a mais elevada dos últimos 40 anos. Então é claro que isso respinga porque os Estados Unidos têm a maior economia do mundo. Talvez você se pergunte, mas por que respinga aqui na nossa economia, né? Pelo simples fato que existe uma coisa no mercado financeiro, no mercado de investimentos, na verdade em qualquer lugar, né, que se chama o custo de oportunidade. E a gente começa a avaliar a relação entre o risco e o retorno. Então, o que os grandes investidores, os investidores internacionais, eles começam a observar? A diferença entre a taxa de juros aqui no Brasil e a taxa de juros nos Estados Unidos. Não exclusivamente aqui no Brasil, né? Essa comparação existe com todos os outros países onde investidores investem. Então, a gente começa a comparar quanto que está a taxa de juros aqui no Brasil e quanto que está a taxa nos Estados Unidos. Se a nossa taxa de juros ela começa a ficar muito próxima da taxa de juros dos Estados Unidos, o que vai acontecer? Em relação ao risco que o Brasil oferece para os investidores e o quanto está sendo pago de retorno para esses investimentos, que é essa relação da taxa de juros, né? E o risco que os Estados Unidos, sendo a maior economia do mundo, a economia mais forte hoje, o quanto ele oferece de risco e o quanto está sendo pago da taxa de juros lá nos Estados Unidos, esse retorno pelos investimentos. Concorda que entre escolher entre o Brasil, que, por exemplo, vamos supor, esteja com uma taxa de juros a 8% ao ano, e os Estados Unidos, que esteja com uma taxa de juros de 5% ao ano, a relação risco-retorno para investir no Brasil não vale a pena? Então é melhor investirmos nos Estados Unidos? Basicamente, é esse o comparativo que o investidor estrangeiro ele faz, e aí, obviamente, ele vai levar os seus recursos para os Estados Unidos. Bom, Luana, mas a nossa taxa de juros não está em 8%. A nossa taxa de juros ela não está. Isso aqui foi um exemplo. Porém, a expectativa é que a nossa taxa de juros possa chegar em 8% ao ano, porque seria considerado uma taxa de juros neutra. E o que é essa taxa de juros
neutra, né? É quando a taxa de juros ela acaba não influenciando nem para o aumento da inflação, nem para a diminuição da inflação, né? Então, ela mantém a economia num padrão neutro. Hoje, atualmente, a nossa taxa de juros no patamar que está, em 12,75% ao ano, ela ainda é uma taxa de juros que pressiona a economia, né? Faz com que haja uma redução da atividade econômica para conter a inflação. E o mercado ele está sempre antecipando o futuro, né? Então, basicamente, o que aconteceu? É como se o mercado já esperasse que tudo isso que eu acabei de falar fosse acontecer. Então, a gente viu uma queda na bolsa de valores, a gente viu o dólar, né? Ele se valorizando frente ao real. E a gente também pôde perceber uma abertura da curva de juros, que é quando o mercado acredita que futuramente os juros vão voltar a subir. Bom, mas daí, peraí, o mercado está acreditando que os juros futuros vão voltar a subir? Isso é basicamente especulação, mas o que a gente pode entender com este movimento? A partir do momento que há uma fuga de capital aqui do Brasil, né, e esse capital de repente vai para um outro país, por exemplo, para os Estados Unidos, o que a gente vê é uma saída de dólar aqui do Brasil. Quando a gente tem uma saída de dólar aqui no Brasil, a gente vê o nosso real se desvalorizando, o dólar subindo frente ao real. Qual que é a consequência disso? Hoje, vários setores aqui da nossa economia, eles são dolarizados, bem dizer, né? Então eles dependem muito da cotação do dólar. Se o dólar sobe, isso aqui não é rápido que acontece, tá? Mas a tendência é que essas coisas, esses cenários aconteçam. Então, se a gente tem um dólar mais valorizado e o real desvalorizado, a tendência é que esses produtos que utilizam o dólar aí na sua cadeia produtiva, eles tendem a ficar mais caros. E quando a gente tem um aumento do preço dos produtos, o que acontece? Inflação. Quando a gente vê o aumento da inflação, a gente entra de novo naquele ciclo, aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Então percebe que é um ciclo que acontece, isso são os ciclos econômicos, né? Então, como o mercado ele tende a tentar adivinhar o futuro, né? Prever o futuro, então o mercado já faz toda essa previsão num movimento. E às vezes esse movimento pode ser exclusivo nessa semana, pode ser continuar por mais tempo. E não menos importante, a gente também precisa falar sobre o risco fiscal aqui no Brasil. Então, lembrando que o risco fiscal a gente está falando do financeiro aqui do nosso país. Então, a gente já sabe que nós vamos ter um déficit aqui no Brasil em 2023. Lembrando que o déficit é quando o governo ele gasta mais do que ele arrecada. Lembrando que a arrecadação vem através de várias formas, principalmente através da cobrança de impostos, tributos e etc, né? Então, para o ano que vem, nós temos um déficit ainda maior. A gente vai ter um rombo aí de 168 bilhões e o governo ele não quer que isso aconteça. Ele quer encerrar o ano que vem com as contas no 0 a 0. Então, para ele fazer isso, o governo vai ter que aumentar muito a arrecadação. E tudo isso causa muita incerteza aqui para a nossa economia e, consequentemente, também causa um risco fiscal elevado. Tudo isso faz com que o mercado fique nervoso, né, e precifique de forma negativa todos esses cenários nos ativos, tanto de renda variável quanto nos juros e no próprio câmbio. Não menos importante, a gente precisa falar também que com o aumento da carga tributária, né, muitas vezes, dependendo de onde for realizado esse aumento, as empresas acabam repassando esse aumento da carga tributária para os consumidores finais. Então, a gente vai ver de novo a questão dos produtos e serviços aumentando seus preços e possivelmente a gente pode ver sim uma volta da inflação. Então, percebe como está tudo interligado? A gente não pode olhar única e exclusivamente para a taxa Selic para dizer que a bolsa vai subir. Existe sim uma correlação negativa entre esses dois fatores, mas não é exatamente assim da forma que acontece. E eu repito que é muito importante nós, investidores, entendermos sobre cenário econômico no momento que a gente vai começar a investir. Pelo menos o básico, né? Entender como tudo isso se relaciona. E aí também, se você gostaria de aprender tudo isso que eu trago aqui nos meus vídeos do YouTube, eu formo turmas de mentoria de investimentos, são turmas pequenas. Então, se você gostaria de participar de uma dessas turmas, deixe o seu nome aqui na lista de espera, o link eu vou deixar desse vídeo. Se você gostou desse vídeo e foi útil para você, já deixa o seu like por aqui, assim o YouTube entende que o conteúdo é bom e entrega para mais pessoas. Se de repente eu esqueci de falar alguma coisa, já escreve aqui nos comentários e complementa aqui para mim, por favor. Aproveita e me segue nas outras redes sociais.